Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje, a nossa aula de oficina de negócio é do capítulo 7, traçando metas. Como assim, professora, traçando metas? Eu tenho certeza que muitos de vocês já pararam para se planejar, de pensar um pouco, porque nas aulas passadas a gente veio falando muito sobre planejamento, não só planejamento financeiro, mas planejamento até em relação ao estudo. Lembra que no capítulo passado a gente falou em relação de você se organizar em relação aos seus horários de estudos, de ter horário para cada coisa, além do horário que você tem normal das disciplinas, do horário que você estuda. Então, você se organizar, se planejar em relação ao estudo, certo? A gente está nesse período de aulas online, a gente está em casa, meio que dá uma relaxada. Então, é bom a gente ter uma rotina, ter um planejamento, se organizar. A mesma coisa é uma empresa, a mesma coisa é um empreendedor. Se ele não se planeja, o negócio dele não vai para, a empresa dele não vai para frente, a empresa dele não vai crescer, certo? Então também é essencial você se planejar, não só quando a gente fala no ambiente de trabalho, mas também quando a gente fala em relação aos estudos, em relação à nossa vida. Então daí quando a gente fala em traçar metas, ela é muito importante, essencial para você não só se planejar, de você, quando a gente fala metas, é aquilo que você vai pegar e vai colocar realmente, vai colocar em prática. Você vai ter metas, geralmente ela tem uma duração de tempo, certo? A gente vai entrar nessa questão. Então, metas faz parte também do objetivo. O que seria o objetivo? O objetivo é aquilo que se deseja alcançar, aquilo que você deseja se alcançar. É como fosse de maneira geral. Meu objetivo é passar no vestibular, certo? De maneira geral. E quais são as metas para você alcançar isso, certo? Porque você estabelecer essas metas, seriam esses prazos que você vai ter, esse tipo de duração, como você vai se organizar para alcançar isso. No livro vocês trazem um exemplo em relação a um esportista. Para quem pratica esporte, eles vão ter sempre um objetivo, que é vencer, ser campeão, ganhar uma medalha, mas porém precisa estabelecer metas. Daí ele coloca como metas o processo. O que seria esse processo? Da onde como vou partir, o ponto de início, certo? O que eu preciso ser feito, como eu preciso corrigir uma postura em relação do atleta, como eu posso melhorar meu desempenho, certo? Ou como posso melhorar a questão física. Daí ele vai se organizar, a questão dos horários, a questão do desempenho. É como ele vem, por exemplo, se é um corredor. Se o tempo que ele está correndo é suficiente comparado aos tempos dele anterior, certo? Então é como se você analisar seu desempenho em relação à sua meta. Por exemplo, como está seu desempenho em relação à matemática, em relação à história, geografia, inglês, como fazem esses comparativos com as outras atividades, com suas notas, certo? Por exemplo, a gente tem as notas que vai dar um parâmetro de como está o seu desempenho escolar. Estou dando outro exemplo. E o resultado? O resultado seria, por exemplo, do atleta ganhar uma medalha, ser vencedor na sua categoria esportiva. O resultado para quem é estudante é, por exemplo, como eu dei no início, passar no vestibular, ou passar de ano na escola, sem ficar nenhuma recuperação, com médias ótimas. Você precisa do quê? Dessa meta. Por isso que é tão fundamental se planejar. Então, essa meta seria o quê? Primeiro, o processo. As atividades, como eu vou fazer as atividades, como eu vou me organizar para fazer essas atividades, o horário que eu vou deixar para fazer essas atividades e o desempenho, como está sendo o meu desempenho em relação às disciplinas, certo? Meu desempenho em comparativo essa semana com a semana passada foi fraco, foi regular, em relação à motivação, em relação ao meu ânimo fazer atividade, em relação ao conteúdo também e o resultado. Por exemplo, no caso do estudante, se ele conseguiu passar de ano, certo? Outro caso que a gente tem que falar também em relação ao prazo. Prazo das metas ela pode ser curto, por exemplo, uma semana, um mês, certo? Curto em relação, eu quero prazo de uma empresa, um prazo para atingir uma meta de vendas em uma semana. Isso é um prazo curto, certo? Um prazo médio, um prazo de uma empresa de lanchonete que ela quer obter um resultado de vendas positivos em relação a 2 meses, um prazo longo, 1 ano, 2 anos, certo? É um tempo um pouco maior. E quando a gente fala dessas metas, elas têm que ser não muito fáceis
e não muito impossível de ser alcançada, certo? Metas como fosse aquele que você vai correr para chegar lá, certo? Então a meta tem como isso. Então a meta vai fazer parte do objetivo. Então é essencial quando a gente fala de traçar esse planejamento, você precisa pensar nessas metas e como você vai desenvolver, certo? Em relação a curto, médio e longo prazo. E isso vai fazer parte do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu sei que muitos de vocês ainda estão muito novos, não pararam para pensar, mas é a partir de agora que a gente começa a pensar, não só na sua carreira profissional, como estudante, de vocês traçar metas e objetivos. Eu vou concluindo por aqui, vocês vão ficar com exercício no livro, no capítulo 7, páginas 56 e 57. Em relação ao livro da Oficina de Negócio, eu reparei que algum de vocês tem o livro na versão antiga e tem a versão atualizada, que é a versão desse ano, 2020. Então, as páginas muitas vezes alteram em relação de um livro para o outro, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Só para a gente concluir em relação a isso, né, para a gente concluir, a gente traz principais princípios para realizar essas metas. Diga que você quer, do tipo, eu quero. Não é colocar metas que você vai ser negativo. Lembrando sempre, essas metas têm que ser sempre positivas. Motivar você e não desmotivar. Fazer metas desafiadoras, como eu coloquei, nem fácil demais e nem impossível. Que assim você vai se motivar a alcançar aquela meta, aquele objetivo. Influencia o resultado diretamente. Meça o seu progresso. Como assim? Você analisar seu progresso. Como você está progredindo no meio desse caminho, certo? Fazer essa autoanálise. Checar os resultados. Checar o resultado que você vai obter. Avalie os custos. Quando a gente fala avaliar o custo, entra muito na questão, você fala empresa, o custo que tem para você estudar, o custo que tem você até mesmo de abrir uma empresa. Então isso é importante. Então você observa que essas metas são essenciais. É o exemplo que a gente está em aulas online. Vocês têm como meta não só assistir o vídeo, fazer exercícios. O exercício vai ser uma pontuação que vocês vão ter e somar com a prova. Então, se você não cumprir essas metas diárias, no final você não vai ter um bom resultado. Estou dando um exemplo, como você traçar os seus planos, certo? Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida em relação ao assunto ou atividade, vocês podem enviar mensagem perguntando no privado. Só reforçando a atividade na página 56 e 57 do livro Oficina de Negócio.